A Europa decidiu sobre os quase 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados. Eles serão transferidos para a Ucrânia na forma de um crédito específico. A liderança da União Europeia está cada vez mais convencida de que a única maneira confiável de garantir apoio financeiro de longo prazo à Ucrânia é implementar o plano da Comissão Europeia de usar as reservas russas congeladas, porque Kiev pode precisar de mais de 200 bilhões de dólares para defesa e financiamento orçamentário até o final desta década, se a guerra continuar. Reino Unido e Canadá anunciaram a transferência dos ativos russos congelados para a Ucrânia, somando quase 50 bilhões de dólares. E agora vamos falar em mais detalhes neste vídeo sobre como a Europa decidiu lidar com os ativos russos congelados em benefício da Ucrânia. No episódio de hoje sou Alexei Pichi, hoje é 15 de outubro pelo calendário. E antes de começarmos este episódio, quero pedir que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like e, por favor, escreva um comentário detalhado abaixo deste episódio. Isso promove bastante o vídeo no YouTube. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Pichi News, o link está na descrição do vídeo. E se você quiser apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito: apoie o canal Alexei Pichi e escolha o formato de apoio mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio que você der ao trabalho deste canal do YouTube. Então, a Bloomberg informa que Kiev pode receber mais de 50 bilhões de dólares adicionais graças ao uso pelos países ocidentais das reservas congeladas do Banco da Rússia. O Reino Unido e o Canadá estão se juntando à União Europeia, que está finalizando o desenvolvimento de um plano para transferir 140 bilhões de euros em apoio à Ucrânia. Os países europeus, lembro, estão perto de fechar um acordo para conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação através de um mecanismo que lhes permitirá evitar a apreensão direta dos ativos russos. E agora, na União Europeia, estão justamente discutindo esse mecanismo porque é um passo importante para garantir a segurança financeira da própria Europa. Na Europa, alguns temem que isso seja um golpe reputacional, que dizem o dinheiro de alguém que foi depositado para ser guardado na Europa pode ser confiscado e assim por diante. E com os fundos recebidos, Kiev poderá adquirir armas, inclusive dos Estados Unidos da América, mas a principal fonte de fornecimento de armamentos, os países da União Europeia pretendem tornar seu próprio complexo industrial militar. É para isso que serve esse dinheiro que também pode apoiar a economia ucraniana. Na Europa, já não se discute mais se devem fazer isso, mas sim como fazer. Como fazer isso para reduzir os próprios riscos. De acordo com os dados de março do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, mais de 25 bilhões de libras em ativos russos estão congelados no país. Isso equivale a 33,5 bilhões de dólares na cotação atual. Aqui, de acordo com as informações do Banco da Rússia, no início de 2022, quando os países ocidentais decidiram confiscar suas reservas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Em libras esterlinas britânicas, ele mantinha 37 bilhões de dólares e em dólares canadenses 19 bilhões de dólares. Qual parte desses fundos será transferida para a Ucrânia ainda está sendo discutida. A União Europeia não vai transferir todas as reservas russas que possui. O volume total é de cerca de 200 bilhões de euros ou 232 bilhões de dólares atualmente. Cerca de 185 bilhões de euros desses estão na Euroclear. Por sua vez, cerca de 170 bilhões de euros desse valor atualmente são recursos em dinheiro, formados a partir do resgate de títulos públicos europeus nos quais esse dinheiro foi investido. União Europeia, vamos colocar assim. Esse é o dinheiro que realmente já pode ser usado. A União Europeia planeja enviar 140 bilhões de euros, 162 bilhões de dólares, para a Ucrânia. Neles serão considerados parcialmente os fundos já pagos do valor de 45 bilhões de euros que os países do G7 decidiram anteriormente conceder à Ucrânia sob garantia das receitas futuras provenientes do investimento das reservas russas. Desse valor, dos 45 bilhões, 18 bilhões de euros cabiam à União Europeia. Canadá, Reino Unido e Japão pagaram 9 bilhões de euros, os Estados Unidos da América deveriam fornecer os 18 bilhões restantes que estavam na Rússia. A Bélgica agora quer firmar um acordo com outros países da União Europeia, caso a Rússia reivindique esses ativos futuramente.
Esse ainda é o maior obstáculo nas negociações. A União Europeia, como um todo, ou um grupo de países, já concordou em fornecer garantias à Euroclear belga de que poderão satisfazer possíveis reivindicações dos russos, caso elas surjam em decorrência de processos judiciais. E os russos são pessoas tão podres que gritam que o Ocidente é ruim, que tudo no Ocidente é ruim e assim por diante. Mas eles desrespeitam o direito internacional. Mas quando se trata deles, correm para tribunais e jurisdições ocidentais buscando direitos. Porém, se violam direitos alheios, só ficam em silêncio e não reclamam. Então, supõe-se que essas garantias substituam o dinheiro retirado da conta russa no Euroclear e assim, do ponto de vista jurídico, será possível evitar a confiscação direta dessas reservas. Os ativos só podem ser devolvidos à Rússia se ela concordar em pagar reparações à Ucrânia pela sua invasão. Ótima decisão já adotada na União Europeia. Além disso, como foi declarado na União Europeia, a liderança do Bloco está cada vez mais convencida de que a única maneira confiável de garantir apoio financeiro de longo prazo à Ucrânia é implementar o plano da Comissão Europeia de usar as reservas russas congeladas. Porque Kiev vai precisar, nos próximos 5 anos, de cerca de 200 bilhões de dólares, tanto para o financiamento do orçamento quanto para a ajuda militar. Uma quantia semelhante em euros está na conta do Banco da Rússia no depositário Euroclear, na forma de fundos que restaram após o resgate dos títulos públicos europeus pertencentes à Rússia. Mais uma vez, as autoridades da Bélgica, onde está localizado o Euroclear, continuam sendo o principal obstáculo para se chegar a um acordo fundamental sobre o uso desses recursos. Mas os países da União Europeia estão tentando chegar a um acordo político. E na próxima semana, na verdade, haverá uma reunião final na qual a decisão já será anunciada. A Bélgica teme que, se entregar esse dinheiro agora, depois a Rússia venha, comece a buscar a devolução desse dinheiro através dos tribunais e, digamos, ganhe o processo. E a Bélgica teria que devolver esse valor? Não, a Bélgica disse: ouçam, nos deem garantias de todos os outros países da Europa de que, se acontecer alguma coisa, estaremos juntos. E a Comissão Europeia diz: tudo bem, estamos juntos. Simplesmente cada um, então, digamos, investirá uma certa quantia para se resguardar. Se tudo der certo, a Comissão Europeia logo formalizará juridicamente o mecanismo de transferência de ativos para a Ucrânia, para liberar o primeiro valor já no segundo trimestre do ano que vem. Kiev receberá cerca de 140 bilhões de euros em novos recursos, além dos 45 bilhões de euros que os países do G7 já transferiram parcialmente para a Ucrânia, sob garantia das receitas futuras provenientes do investimento dos ativos russos. Aqui está. Vou repetir para reforçar o que está acontecendo. O dinheiro retirado da conta na Euroclear belga, deve ser substituído por obrigações dos países da União Europeia para quitar essa dívida. Mas isso só terá que ser feito se a Rússia começar a pagar reparações à Ucrânia pela guerra que ela iniciou em nosso território e pelos danos causados. Se a Rússia se recusar a pagar as reparações, então ninguém vai devolver o dinheiro. E, em princípio, como vocês entendem, a questão está encerrada. Na semana passada, lembro que a União Europeia afirmou querer envolver outros países do G7 na operação, onde também há dinheiro russo congelado. Após conversar com líderes da Alemanha e França na semana passada, o premier do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou estar pronto para agir. Agora, o Canadá também declarou que está aderindo a esse programa. A questão será discutida na reunião dos ministros das Finanças do G7 já nesta semana, ou seja, toda a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá, tudo o que eles têm de ativos russos congelados, todos estão prontos para transferir para a Ucrânia segundo esse esquema que discutimos. No total, os países do G7 congelaram cerca de 300 bilhões de dólares em ativos do Banco da Rússia, e a União Europeia acabará destinando esse dinheiro para ajudar a Ucrânia. E, como afirmam alguns especialistas, a guerra já dura tanto tempo que, objetivamente, os europeus podem estar ficando sem dinheiro em algum momento. Bem, e como Trump saiu do financiamento, do apoio financeiro à Ucrânia, agora os europeus são os principais patrocinadores do nosso país. Bem, é preciso falar objetivamente. E surge uma situação em que ou os contribuintes britânicos, franceses, alemães, poloneses e assim por diante vão pagar pela ajuda à Ucrânia ou a Rússia com seus ativos russos. Por isso, é muito mais fácil explicar aos moradores da Alemanha, França, Reino Unido e assim por diante que quem vai pagar é o Putin. Mesmo que isso traga riscos reputacionais para a União Europeia, os europeus vão entender essa decisão.
Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva como de costume nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se. Até mais a todos.